Eu conheci ele pelo Twitter. Ele era amigo de uma amiga minha. A gente se conheceu por uns amigos em comum. A gente se conheceu na internet, a partir de jogos online. E aí a gente começou a se falar, a gente se deu muito bem. A gente estava bastante risada juntos, ele me apresentou para todos os amigos dele. E eu achei isso demais, sabe? E um dia ele me chamou pra sair, era Dia dos Namorados, e ele falou, vamos no cinema ver um filme. E quando eu cheguei lá, ele tava com um ursinho muito fofinho, assim, de pelúcia, e me pediu namoro. E óbvio, assim, eu aceitei porque foi muito fofo. Ele era uma pessoa muito querida, muito romântica, me enviava cartas, literalmente cartas de amor, e presentes e surpresas toda semana. A gente sempre jogava junto, foi aí que começou. E aí depois afloraram os sentimentos e ficamos num relacionamento à distância. A gente ia no cinema, a gente ia pra festa, a gente estava sempre fazendo alguma coisa diferente, tipo, não caía na rotina do relacionamento, sabe? E no nosso aniversário de um mês de namoro, a gente se encontrou no shopping e ele me deu flores, ele se ajoelhou assim no meio do shopping, que é um pouquinho brega, mas eu achei muito fofo. Na época ele era menor de idade, então os pais dele traziam ele para me visitar. E a gente passava assim um fim de semana, assim, que tem feriadão juntos. E assim ia. Até que um dia eu comecei a perceber que ele ficava muito em cima de mim. Eu ficava online no WhatsApp e ele ficava desesperado perguntando com quem eu tô conversando, com quem eu tô falando. Era de 2 em 2 minutos. Ele começou a demonstrar muitos ciúmes. Antes ele demonstrava um pouco, mas não era tanto, não era uma coisa preocupante. Começou a ver meu telefone, ele tinha a senha do meu telefone, das minhas redes sociais. Eu comecei a sentir que ele era muito ciumento, principalmente com a minha família. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada ao meu pai, minha mãe e minha irmã, e ele não gostava disso, porque eu colocava sempre minha família em primeiro lugar, e não ele. Eu entrei na faculdade um ano depois, ele não queria que eu entrasse, ele nunca me disse isso diretamente, mas eu conseguia perceber que ele não queria que eu entrasse na faculdade, porque eu ia conhecer pessoas novas, eu ia fazer amigos novos, e ele não queria isso. E estava claro. E quando eu entrei na faculdade foi isso que aconteceu. Eu conheci meu melhor amigo, a gente ficou muito próximo, e ele não gostava desse meu amigo. Ele nunca gostou. Eu tentei apresentar os dois, e ele foi super grosso, tratava meu amigo super mal. Flertava muito com outras meninas, inclusive com a minha melhor amiga. Ele me fez ficar contra a minha melhor amiga, porque ele falava que era ela que fazia essas coisas. Eu passei na universidade, na URGS, e eu me mudei para Porto Alegre. Aí ia ser perfeito, porque agora eu ia ter um relacionamento de verdade. Inclusive, eu chamei ele para morar junto comigo, porque um momento depois ele também passou na URGS. E mais ou menos nessa época que ele veio morar junto comigo, eu comecei a entrar em depressão. Primeira vez que estava morando fora de casa, não sabia lidar com coisas de adulto, enfim. Eu ia tentar me matar. Aí eu acho que ele ouviu algum barulho, assim, uma movimentação estranha no meu quarto e foi ver o que era. A gente brigou muito, a gente brigava literalmente todos os dias, depois que as coisas começaram a ficar pesadas. O máximo que a gente já ficou no relacionamento inteiro sem brigar foi 4 dias. A gente já teve várias brigas pesadas, de se gritar e se xingar, e de pegar um no braço, se machucar assim, nesse sentido. E já tive várias vezes vontade de me matar enquanto namorava com ele. E foi muito pesado tudo, porque eu nunca me senti suficiente. Teve uma época que eu quebrei o meu pé e eu tive que ficar com o meu pé imobilizado por 3 meses. E eu não podia ter relações sexuais porque eu estava com a perna engessada. Na primeira vez que eu falei que eu não estava afim, que eu não podia, ele saiu da cama e foi pro computador e começou a se masturbar vendo pornografia na minha frente. A gente brigava muito porque tinha vezes que eu não queria me relacionar sexualmente com ele. Ele ficava muito bravo, a gente já brigou várias vezes por isso. Ele me chantageava emocionalmente por causa disso, de que ele era meu namorado, então a gente tinha que transar e a gente não podia ficar tanto tempo sem transar porque isso não é uma relação. Várias coisas nesse sentido. E aí, quando ele viu ali que eu tava tomando meus remédios como se fosse tic-tac, me agarrou e tentou evitar que eu continuasse. E eu me debatendo. Um dia ele bebeu demais, a gente estava na casa dele, no quarto dele, a gente teve uma discussão depois de uma festa de madrugada. Ele começou não deixando eu sair do quarto porque eu queria dormir na sala, porque a gente estava brigado, e ele não deixou, ele parou na frente da porta e simplesmente não deixou sair, até que ele começou a me jogar na cama para mim não levantar e não tentar sair do quarto. Numa dessas que ele me jogou, eu bati com a cabeça na parede e comecei a ficar muito nervosa, porque eu comecei a cair na real sobre o que estava acontecendo comigo. E ele perdeu a paciência. Ele
me deu um soco na cara, eu caí no chão e a partir daí ele começou a me chupar. No outro dia eu acordei nua do lado dele e quando eu fui me olhar no espelho eu estava sem metade de um dente na frente. Várias vezes eu já dormi com medo, sei lá, de ele me agredir fisicamente, porque ele dormia realmente muito bravo comigo. Eu não gostava que ele me encostasse porque eu tinha medo, eu tinha receio. E outra vez eu falei pra ele que eu não queria transar e eu acabei dormindo, pegando no sono porque eu tava muito cansada. Eu tenho um sono muito pesado e eu lembro de ter acordado sem roupa e com as mãos amarradas na cama dele. Ele tentou me enforcar também, que foi quando eu finalmente consegui gritar pela mãe dele e ela apareceu. Aí eu não vi mais nada, eu só saí do quarto, fui pro quarto dela e ali eu chorava desesperada e eu só conseguia me sentir impotente naquele momento e pensava que, tipo, mesmo ele tendo feito tudo aquilo, eu queria voltar pra ele. Eu comecei a me sentir culpada por fazer ele ter essa reação extrema comigo. Fui me dar conta muito tempo depois, causou todo tipo de trauma retroativo, assim. E é uma coisa muito difícil, uma ficha muito difícil de cair, porque sai na relação e tu acha que tá tudo bem, porque a pessoa te manipula, ela te chantageia, ela faz acreditar que tu é maluca, que a culpa é toda tua e às vezes tu não faz absolutamente nada e tu tá ali pedindo desculpa. Eu queria terminar, mas eu pensei muito nele, eu tinha aquela relação de dependência, achei que eu não ia conseguir ficar sem ele. Até que em dezembro do mesmo ano ele terminou comigo, porque dizia que não me amava mais. Na hora eu sentia que meu mundo tinha acabado, porque, de novo, eu era muito dependente dele e eu sentia que eu não ia conseguir viver sem estar namorando com ele. Mas ao mesmo tempo eu me sentia muito leve, porque parecia que tinha um peso enorme assim que saiu das minhas costas, que era um relacionamento que não me fazia bem. Minha própria mãe olhou pra mim e falou que depois do término eu parecia até mais corada, assim, eu tava com uma cara muito melhor. Eu comecei a perceber que o relacionamento inteiro foi abusivo. Eu me afastei dos meus amigos, eu não podia sair sozinha, eu controlava as minhas redes sociais, roupa também, não era qualquer roupa que eu podia usar. Então ele tinha controle sobre absolutamente tudo na minha vida e eu só consegui me dar conta disso, tipo, no final de tudo. Então eu me livrei de algo que poderia ter acabado muito pior. Vai saber o que poderia ter acontecido comigo. Aquele dia eu consegui chamar a mãe dele conseguiu, deu tempo dela aparecer, mas e se ela não tivesse aparecido? O que eu diria, na verdade, para pessoas que estão em volta de alguém que está passando por uma relação abusiva é não passe pano, sabe? Pode ser o teu melhor amigo, mas se tu vê que ele está fazendo uma menina sofrer, não passa a mão na cabeça dele, entendeu? Tem que reprimir uma pessoa que faz isso. Hoje em dia eu aprendi a dizer não, a entender que tem coisas que não são certas. Tô levando a minha vida, sim. Conheci uma pessoa maravilhosa que me ouve, que me respeita, que me entende. Acho que dá para seguir em frente, assim. Talvez essa seja uma lembrança desconfortável, mas eu sobrevivi. Eu não me vejo como vítima, eu me vejo como sobrevivente.